Muito boa noite. Nossa primeira aula, então, sobre Provérbios começa agora. Nós vamos estudar sobre Provérbios 1. Tô bem animada, vão ser 31 semanas. Cada semana você vai ter aí o seu tempo para ler o capítulo com tranquilidade, analisar, ver o que mais te chamou a atenção. E no decorrer das semanas vai ser assim, tá? Nós sempre vamos estar, então, estudando Provérbios, trazendo para o âmbito da educação, que é realmente o nosso maior interesse. Pode ser que em alguns capítulos nós encontramos algumas coisas um pouco mais diferentes, mas tem muita coisa para aprender em Provérbios. Nós conhecemos que é um livro assim muito inteligente, de muita sabedoria, escrito por Salomão. E aqui no capítulo 1 eu marquei algumas coisas que me chamaram a atenção, mas logo de cara, Salomão ele fala sobre o que vai se tratar em todos os outros livros de Provérbios. Se você parar para prestar atenção, você vai observar isso. Ele fala que os provérbios eles vêm para nos ajudar a aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência. Olha só, é um livro já que fala sobre isso, mas é para você justamente entender sobre isso. Então é algo realmente bem interessante, porque ele faz essa colocação e a gente fica, nossa, mas eu achei que eu já precisava ter essa sabedoria para entender provérbios, e na verdade não é bem isso. O que ele fala é que nós vamos ter provérbios para estudar e aí sim aprender o ensino do bom proceder. Então, aqui eu já grifei o verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então aqui ele já fala sobre a habilidade para entender, que nós precisamos buscar essa habilidade. A gente precisa, aqui ele diz, ouvir o sábio, crescer em prudência. Então, quando você é instruído, quando você procura se instruir em relação a esse assunto, você adquire habilidade para entender. E é o que a gente vai buscar durante essas semanas. E logo lá no verso 7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então é aqui que começa a sabedoria, né? Não existe mistério. Quando eu temo a Deus, aqui começa a existir a sabedoria dentro de mim, é o temor a Deus. Claro que quando a gente fala de temor, não é o medo, mas é o respeito, é a autoridade, é enxergar a Deus como sendo realmente o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso consolador. Então você teme a Deus porque você sabe do poder que o seu Deus tem. Quando você teme a Deus, aqui começa o seu saber, a sua sabedoria começa a crescer, a nascer dentro de você. E ele fala, os loucos desprezam isso. Eles desprezam essa sabedoria e esse ensino. São pessoas consideradas loucas. Olhe bem. Então, se a gente continuar aqui, eu grifei aqui o verso 23, que também me chamou bastante atenção. Aqui Deus fala sobre clamar pela sabedoria. Então, atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, Deus quer que você se atente com a repreensão que ele traz nesses versos, através de Salomão, porque aqui a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus. O que ele está querendo me dizer? E muitas vezes nós não nos atentamos a isso, nós simplesmente ignoramos isso, mas quando você se atenta para essa repreensão, ele derrama sobre nós as palavras dele. E isso aqui é bênção, tá? Isso aqui, gente, é bênção. E aí, lá no verso 28, olha que interessante, já para ir para o final, né? Foi essa última parte aqui que me chamou bastante atenção. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurarão, porém não me hão de achar,
porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Pesado, porque o que está falando aqui? Aquele que despreza os ensinos de Deus não encontra Deus. E sabe que muitas vezes, quando eu grifei aqui do 28 até o 31, e isso foi assim bem forte para mim, porque a gente fala muito sobre a educação. E quantas vezes, como pais, nós preferimos seguir o ritmo, né, o curso ali, como as coisas são, do que fazer algo, tomar uma atitude com sabedoria. É muito mais fácil, às vezes, nós seguirmos o nosso próprio conselho naquele momento, do que ouvir o que Deus está trazendo aqui como repreensão, uma repreensão que te ajuda a ser sábio. E eu fiquei assim, pensando muito em relação a isso, porque a gente aborrece o conhecimento, está escrito aqui. Aborrecemos o conhecimento e não preferimos o temor do Senhor. Gente, isso é forte. Isso é forte. Realmente, quando eu li isso, eu levei muito para a minha vida como mãe. Porque a gente ignora a voz de Deus. A gente se torna loucos nesse momento. Porque simplesmente eu estou aborrecendo o conhecimento que o próprio Deus está me oferecendo. E a gente às vezes perde a paciência, a gente acaba gritando com os nossos filhos, a gente acaba às vezes partindo para a violência. A gente perde nesse momento a razão e a gente ignora esse conhecimento. Então é algo realmente bem pesado, né? Quando a gente para assim para ouvir. E é muito forte mesmo, porque Deus fala, vocês vão me invocar, mas eu não vou responder você. Porque você escolheu me ignorar. Você escolheu o seu próprio caminho. Você acredita que seguindo o seu próprio procedimento, o seu próprio conselho, você vai se fartar. Então você não precisa de mim, você não vai me achar. E eu não vou te responder. Eu não quero passar por isso, gente. Nossa, é até estranho assim imaginar uma vida sem encontrar a Deus. Então, esse primeiro capítulo ele é um pontapé, né? Que com certeza vai assim nos mostrar como a gente precisa ouvir mais a Deus, a gente precisa se atentar mais para esses conselhos tão preciosos, sabe? Para as joias que nós vamos encontrar aqui, não só em Provérbios, mas na Bíblia toda. Tem muita joia preciosa aqui guardada para nós, e especialmente nós vamos estar estudando Provérbios e nós vamos ver que quando nós damos ouvidos a esse Deus, nós estaremos seguros, nós estaremos tranquilos e sem temor do mal. Esse é o último verso desse capítulo. Então, que nós possamos levar isso para nós hoje, pensar um pouquinho mais nas nossas atitudes diante das dificuldades, diante dos problemas, da impaciência, como que eu tenho agido diante do meu filho, diante do meu marido, diante da minha esposa, como tem sido a minha atitude. Eu estou em oração, eu estou pedindo essa sabedoria que Deus tem para me dar, que Ele tem aqui para derramar sobre você. Será que eu tenho realmente buscado isso que é direito meu? Sabe, saber mais, ter esse conhecimento. Então, vamos pensar nisso, tá? Que você reflita nisso. Eu não sei o que mais te impressionou no capítulo 1, quando você leu, mas eu trouxe o que me tocou mais para trazer para vocês. E eu acho que dessa forma nós vamos sempre trocando muita experiência e vai ser maravilhoso. E eu já estou ansiosa pelo capítulo 2, porque nós vamos voltar a falar sobre a excelência da sabedoria. Já marquei muita coisa aqui. Semana que vem a gente vai se encontrar aqui novamente. Então, leia o capítulo 2, anote o que mais te impressionou e traz aqui para a gente trocar juntos. E não se esqueçam, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pessoal, é isso. Que nós possamos pedir a Deus e nos sentir aí seguros, habitar nessa segurança que só o nosso Deus pode nos dar, essa tranquilidade que só Ele tem para nos oferecer, e que Ele derrame bênçãos na sua vida
E que sempre que você se deparar com algum momento difícil, que você respire fundo e pense nisso. Pense que Deus, ele tá ali para te ajudar, tá? E você vai vencer, tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigada por vocês que estiveram aqui assistindo. Esse vídeo vai ficar salvo. E se você quiser posteriormente assistir depois ou mandar para alguma outra pessoa para saber desse estudo de provérbios, que vai ser muito interessante, pode fazer isso, estenda esse convite para uma família que você ama, tá? Um amigo que tem se sentido perdido, por exemplo, e tá buscando ali entender onde que eu começo com a educação dos meus filhos. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente e nós vamos ver isso estudando só provérbios. Imagina se nós estivermos ali tudo, né? Mas eu sempre vou estar trazendo o máximo que eu posso para vocês. Então, um grande abraço, um beijo, até semana que vem nós vamos estudar Provérbios 2.